Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou utilizar a linha Anne, tá? Vou deixar a cor e a quantidade na descrição do vídeo. E a agulha número 2,5, tá? Nós vamos precisar da medida do busto. E no decorrer do trabalho você vai ver as outras medidas. Gente, eu não faço trabalho assim PMGGG, eu faço sob medida. Então tem gente nos comentários que fica perguntando para que tamanho é esse, para que tamanho é aquele. Gente, assistindo ao vídeo, você vai saber que o trabalho vai servir para qualquer tamanho, desde que você tenha a medida, tá? Então, vou iniciar aqui o meu trabalho fazendo um laço mágico. E o meu é assim, ó. Laço aqui e vou puxar dessa forma, ó. Então, você tem o seu jeitinho aí de fazer, você faça da melhor forma possível. Se você não souber fazer o laço mágico, você vai fazer 5 correntinhas, tá? E fechar com ponto baixíssimo. Então, fiz aqui, ó, laço mágico e vou subir 3 correntinhas e mais uma de espaço. Vou laçar a agulha e vou aqui dentro desse espaço da laçada fazer um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. E eu vou fazer aqui 14 pontos altos separados por uma correntinha, ok? Então, fiz aqui meus 14 pontos altos. Fiz aqui o último e vou fazer uma correntinha e fechar na terceira correntinha de início, tá? 1, 2, 3 e 4, porque temos uma correntinha aqui de espaço. E vou aqui para a parte de trás puxar a linha para fechar o círculo, tá? Vou fechar aqui o círculo e já vou usar uma agulha mais fina para puxar ele aqui por dentro dos pontos, aqui por trás. Para não correr o risco de desmanchar. Vou abrir aqui o ponto, ó, e vou passar a agulha aqui. Vou pegar a linha, vou dar um nozinho aqui, ó. E vou continuar passando entre os pontos aqui atrás. Então, amarrei, né? E agora eu vou cortar o fio. Vou aqui para dentro do espaço de uma correntinha, vou fazer um ponto baixo. Vou esticar o ponto assim, ó, um pouco, tá? Não precisa ser muito, bem pouco mesmo. Ó. Vou laçar a agulha e vou fazer isso aqui 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar a agulha, passar entre todos os pontos, inclusive
esse último e vou fechar com um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e vou laçar a agulha. Vou no próximo espaço de uma correntinha e vou fazer a mesma coisa, ó. Puxo o ponto até a altura do primeiro aqui, ó, do primeiro ponto puff, e vou fazer, ó, aqui fiz uma, duas, deixa a linha bem solta, que é para puxar direitinho, ó, 2, 3, 4 e 5. Vou passar entre todos os pontos e vou ficar com 2 pontos, 2 laçadas na agulha, ó. Vou passar aqui, fiquei com 2. Laço a agulha e passo pelas últimas 2. Faço uma correntinha. Laço a agulha, vou para o próximo espaço de uma correntinha e faço a mesma coisa. 1, 2, 3, 4 e 5. Laço a agulha, passo por esses pontos e fico com 2 pontos na agulha, 2 laçadas. Laço a agulha e passo por essas 2. Faço uma correntinha. Laço a agulha, vou no próximo espaço de uma correntinha e vou fazer isso 5 vezes novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Ai, gente, é 5, fiz 6. 5 laçadas, passo, laço a agulha e passo por elas, fico com 2 na agulha e fecho com ponto baixo, uma correntinha. E vou fazer aqui em toda essa volta, ficando com 14 pontos puffs. Então, fiz aqui meu último ponto puff e uma correntinha. Vou na terceira, não, aqui não temos correntinha no início. Vamos em cima do ponto puff do primeiro, fechar com ponto baixíssimo. Vou aqui dentro do espaço de uma correntinha e vou fazer 3 pontos baixos. 2, 3. Vou no próximo espaço, 3 pontos baixos. 2, 3. 1, 2, 3. Cada espaço de uma correntinha, você vai fazer 3 pontos baixos, tá? Pode dar uma pausa e ir arrumando o trabalho assim, dando uma leve esticadinha, tá? Porque esse trabalho ele não fica tão aberto, tá, gente? Não fica plano. Fiz aqui o meu último grupinho de 3 pontos baixos e vou aqui no início, no primeiro ponto baixo, fechar com ponto baixíssimo. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, vou laçar a agulha e agora eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha aqui da base, tá? Vou fazer 14 pontos altos de início, porque aqui deu 42 pontos baixos. Então, aqui eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tô contando aqui só para ver se a conta fica certinha mesmo, tá? Mas é isso mesmo. Fizemos 14, faço 14, é 3 vezes 14, tá? Então, 14 pontos altos, mais 14,
até dar os 42 pontos altos. Então, fiz aqui meu último ponto alto e vou aqui na terceira correntinha de início a contar de baixo para cima, fecho com um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas, vou laçar a agulha e vou aqui no próximo ponto alto pôr a agulha assim, ó, passando aqui por trás, né? Eu venho aqui e passo a agulha assim, ó. Laço a agulha e puxo um ponto alto. Faço um ponto alto, relevo. Laço a agulha, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto sobre ele. Laço a agulha, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto, relevo. Laço a agulha, vou no próximo ponto alto e faço sobre ele um ponto alto. Então, aqui temos que prestar atenção para depois do ponto alto e o ponto alto aqui em cima, não voltar e fazer o ponto relevo no mesmo ponto em que fizemos o ponto alto aqui em cima, tá? Porque pode acontecer de você laçar a agulha e voltar no mesmo ponto onde você fez o ponto alto em cima, fazendo um ponto alto relevo assim. Aí vai ficar, a contagem não vai ficar certa, tá? Então, muito cuidado com isso, prestar bastante atenção. Então, fiz aqui o ponto alto sobre o ponto alto, laço a agulha, no próximo é um ponto alto relevo. Passo a agulha aqui por trás do ponto, é pela frente, mas é por trás, né? De todo jeito. Porque tem esse jeito aqui que passa assim, né? E eu tô pegando aqui pela frente, ó. Faço um ponto alto, relevo. Laço a agulha, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto sobre ele. Então, é um ponto alto sobre um ponto alto. Laço a agulha, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto, relevo, dessa forma. E eu vou fazer 14 pontos altos assim. Então, aqui eu já tenho, ó, a correntinha de início, essas três equivalem a um ponto alto sobre um ponto alto, tá? O segundo foi o ponto alto relevo, então já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O oitavo. O nono é o ponto alto sobre o ponto alto. O décimo é um ponto alto relevo. O 11º, ponto alto sobre o ponto alto. O 12º, ponto alto relevo. O 13º, ponto alto sobre ponto alto. E o 14º é o ponto relevo. Então, cheguei aqui nos 14 pontos altos, alternando entre ponto alto sobre ponto alto e ponto alto relevo. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou laçar a agulha e vou aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto sobre um ponto alto, tá? Então, temos que marcar aqui onde fizemos uma correntinha. Então, eu vou marcar o meu aqui no espaço de uma correntinha com essa linha rosa aqui, ó. Eu não tenho marcador de pontos, então eu vou marcar dessa forma aqui. Fiz um ponto alto sobre um ponto alto, no próximo ponto alto é um ponto alto relevo.
um ponto alto sobre um ponto alto. No próximo, um ponto alto relevo. Olha bem, se nós não prestarmos atenção, vem nesse ponto aqui e faz o ponto alto relevo, né? Então, tem que prestar atenção, senão a conta não dá certo. Ponto alto relevo, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto relevo, no próximo, um ponto alto sobre um ponto alto, no próximo, um ponto alto relevo, no próximo, um ponto alto sobre um ponto alto, no próximo, um ponto alto relevo. E aqui eu vou contar novamente, tenho que ter 14 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ainda faltam 4. Vou no próximo, 11º, ponto alto sobre ponto alto, 12º, ponto relevo, 13º, ponto alto sobre ponto alto e 14º, ponto alto relevo. Vou contar aqui novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Vou fazer uma correntinha, vou marcar isso aqui também, tá, gente? Vou no próximo ponto alto sobre ponto alto. Eu vou marcar porque precisamos saber exatamente onde vai ficar essas correntinhas, tá? A linha aqui é muito fina para amarrar. Pronto, marquei. E vou continuar aqui, ó. Fiz ponto alto sobre ponto alto, próximo é o ponto relevo. Ponto alto sobre ponto alto, próximo, ponto alto relevo. Ponto alto sobre ponto alto, o próximo ponto alto relevo. E vou fazer aqui também os 14 pontos altos. E o último aqui é o ponto alto relevo. E vou abrir os pontos delicadamente, porque esse trabalho não fica plano, tá? Então, nós vamos abrir assim, ó. Leve, né? Esse espaço aqui eu não vou marcar, porque é aqui o último, acho que eu não me perco. Uma correntinha, e vou aqui na terceira correntinha de início, fecho com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas, laço a agulha, venho aqui, ó, no próximo ponto alto, que é o ponto alto relevo, e vou pegar assim também, ó. Vai ficar ponto relevo sobre ponto relevo. No próximo é o ponto alto, vou fazer um ponto alto sobre ele. Então, vai ficar ponto alto sobre ponto alto. No próximo, ponto relevo. Ponto relevo sobre ponto relevo. No próximo, ponto alto sobre ponto alto. No próximo, ponto relevo. Próximo, ponto alto sobre ponto alto. E nós vamos trabalhar alternando assim, ó. Relevo sobre relevo, ponto alto sobre ponto alto. Até chegar aqui no espaço de uma corrente.
Então, cheguei próximo aqui e fiz o ponto relevo. Agora eu vou tirar a minha marcação, porque agora eu não me perco. Vou laçar a agulha e aqui nesse espaço eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Uma correntinha, laço a agulha e no mesmo espaço onde fiz esses 2 pontos altos, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Fiz aqui um leque, né? Separado por uma corrente. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Laço a agulha. O próximo ponto alto é um ponto alto sobre um ponto alto. E o próximo é um ponto relevo. Então, aqui eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Próximo, ponto relevo. E vou seguir fazendo dessa forma. O ponto alto sobre o ponto alto, ponto relevo sobre o ponto relevo. E meu último ponto alto antes de uma correntinha é o ponto relevo. Vou tirar aqui a minha marcação e vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá atrás. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo espaço. Laço a agulha, o primeiro ponto alto que eu tenho aqui é ponto alto sobre ponto alto. O próximo é o ponto alto relevo. E vou seguir dessa forma aqui, tá? Agora, sempre dá uma paradinha e dá uma leve esticada assim no trabalho, tá? Como é dividido em 3 partes, você vai dar uma esticadinha assim, 2, 3, tá? Então, eu vou seguir até chegar aqui, ó, no espaço de uma corrente. Então, cheguei aqui no espaço de uma corrente e vou fazer a mesma coisa, os 2 pontos altos. Uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou aqui na terceira correntinha de início e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas. As 3 correntinhas é o ponto alto sobre o ponto alto. O próximo, ponto relevo. O próximo, ponto alto sobre ponto alto. O próximo, ponto relevo. Já ia fazendo ponto alto sobre ponto alto. Próximo ponto alto, próximo ponto relevo, próximo ponto alto, próximo ponto relevo. Então, cheguei aqui, ó, no espaço de uma corrente. Na verdade, ainda não cheguei, né? Tem 2 pontos altos antes. Então, fiz aqui o ponto alto relevo. No próximo é um ponto alto sobre um ponto alto. No próximo, um ponto alto relevo. E aqui dentro do espaço de uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo espaço. Laço a agulha, vou aqui no próximo ponto alto, vai ser, olha, esse aqui é o, depois de 4 pontos altos, pulando esses 3, ó, é o ponto relevo. Então, esse próximo aqui vai ser um ponto alto sobre um ponto alto.
No do meio, um ponto relevo. O próximo, ponto alto sobre ponto alto, ó. Depois daqueles 2 pontos altos que tá no espaço de uma correntinha. No próximo, um ponto relevo, alto relevo. No próximo, ponto alto sobre ponto alto. E aqui eu vou seguindo até chegar ao próximo espaço de uma correntinha, alternando sempre entre um ponto alto relevo e um ponto alto sobre um ponto alto. Então, falta 2 pontos para o espaço de uma correntinha, fiz o ponto relevo no próximo. Um ponto alto sobre um ponto alto no próximo. Um ponto relevo no espaço de uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo espaço. Nesse ponto alto aqui, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. No próximo, um ponto alto relevo. No próximo, ponto alto sobre ponto alto. No próximo, ponto alto relevo. Aqui eu vou parar e vou dar uma esticadinha nas 3 direções. 1, 2, 3, tá? Ficando assim, ó. Ponto alto sobre ponto alto relevo. Ponto alto sobre ponto alto relevo. Então, essa é a nossa sequência aqui, até chegarmos ao espaço de uma correntinha. Sempre devemos parar e arrumar o trabalho para que não fique muito embodocado, tá? Aqui em Minas nós falamos embodocado, é o ponto assim fechado. Ponto alto sobre ponto alto, ponto relevo. No espaço de uma correntinha, os 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos do outro lado no mesmo espaço, tá? Próximo ponto alto será o ponto alto sobre ponto alto e aqui o do meio, antes das 3 correntinhas, ponto relevo. Vou fechar aqui na terceira correntinha de início e subir as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto sobre um ponto alto. O próximo, ponto relevo. Próximo, ponto alto sobre ponto alto. Próximo, ponto alto relevo. Então, temos sempre que parar e dar uma leve esticadinha, tá? Para que realmente fica assim meio, né? Mas é o formato do busto, tá? Depois que pôr no busto vai ficar bem bonitinho, ok? Então, vou seguir aqui, né? Até a próxima correntinha de espaço. Então, cheguei aqui no espaço de uma correntinha, fiz o ponto alto relevo e vou fazer os 2 pontos altos
uma correntinha e os 2 pontos altos no mesmo espaço. No próximo ponto alto sobre ponto alto, no próximo ponto alto relevo e no próximo ponto alto sobre ponto alto. E vou seguir fazendo dessa forma, sempre lembrando de pôr os aumentos dentro das correntinhas, tá? No espaço de uma correntinha, né? E alternando entre um ponto alto sobre um ponto alto e um ponto alto relevo. E aqui você vai fazer o tamanho que você achar necessário para sua medida, tá? Então, nós vamos fazer em qualquer medida. Qualquer tamanho que você quiser, você pode fazer dessa forma, tá? Sempre parando e dando uma arrumadinha nos pontos, ok? E vamos seguir assim. Eu vou terminar essa carreira e vou fazer só mais uma. E depois da última pronta, que é para minha medida, eu retorno. Fiz aqui o meu último ponto alto. E vou aqui na terceira correntinha de início, fechar com ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha. E vou aqui no ponto relevo. Gente, eu fiz aqui só 6 carreiras para minha medida, tá? Você pode fazer aí quantas carreiras você precisar. Então, fiz uma correntinha aqui em cima das 3 correntinhas de início. No próximo ponto relevo, eu vou pegar aqui por trás, sem laçar a agulha, e vou fazer um ponto baixo relevo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo normal. Em cima do ponto relevo, eu vou pegar aqui por trás e fazer um ponto baixo relevo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. No ponto relevo, eu pego por trás e puxo, faço um ponto baixo relevo. No ponto alto, um ponto baixo. No ponto relevo, um ponto baixo relevo. No ponto alto, um ponto baixo. No ponto relevo, um ponto baixo relevo. E vou seguir aqui dessa forma, tá? E lá no espaço de uma correntinha, eu não vou fazer nada, eu vou passar direto, tá? Não vou fazer correntinha de espaço, não. Vou fazendo um ponto baixo relevo em cima do relevo e um ponto baixo em cima do ponto alto normal, tá? Seguindo assim, ó, sempre alternando, ponto baixo em cima do ponto alto, ponto baixo relevo nos pontos altos. Mesmo aqui não sendo um ponto alto relevo, aqui no meio da correntinha, eu fiz o ponto relevo nele, alternando, né? Então, daqui, eu já pulo para esse de cá, ó. Eu não vou fazer nada aqui no meio, não. Já vou fazer o ponto baixo aqui em cima do ponto alto. E no próximo, ponto relevo. No próximo, ponto baixo. No próximo, ponto baixo relevo. No próximo, ponto baixo. No próximo, ponto baixo relevo. Até chegar aqui do outro lado, aqui no início das correntinhas, tá? Dos pontos baixos, quer dizer. Então, fiz aqui meu último ponto baixo, que foi o ponto baixo relevo. E vou aqui, ó, aqui as 3 correntinhas. Vou no primeiro ponto baixo aqui, vou fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio. E agora, vou fazer outra parte do busto, exatamente igual a essa, tá? Aí, vamos medir para ver aqui quanto que deu no meu. Você faz aí a sua medida. Eu fiz aqui só 6 carreiras, ó. Aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6. E com a correntinha de pontos baixos, 7. Só que aí eu não conto a correntinha de pontos baixos não, tá? Então, vou medir aqui. 16 centímetros. Ó, 16 centímetros. Então, você faz aí, né, o seu, faz a outra parte para nós darmos continuidade, ok? Então, terminei aqui as duas partes do busto e agora eu vou unir. E para unir, eu preciso da medida entre um seio e outro, tá? E aqui eu vou fazer 5 correntinhas, porque o seio da minha cliente é bem junto, tá? E aí você faz na medida do seu busto. Na medida entre um seio e outro, tá, gente? Aí eu vou passar a laçada aqui, ó. 2 pontos altos para um lado, 2 pontos altos para o outro, né? E aqui tem um ponto baixo em cima. Vou passar a laçada e vou fazer aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. A quinta é que eu vou unir aqui, ó, entre os 4 pontos altos que temos aqui. No ponto baixo, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, ok? Dessa forma. Então, aqui desse lado, eu tô do lado avesso, tá? Ó, aqui é o lado direito e aqui onde eu tô com a agulha é o lado avesso. Eu vou no primeiro ponto baixo que tem logo depois desse que eu prendi e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou virar o trabalho dessa forma e vou aqui nesse ponto baixíssimo que eu prendi aqui embaixo no meio dos 4 pontos altos e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto baixo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, já tenho 3. No próximo, um ponto baixo, tenho 4. No próximo, um ponto baixo, tenho 5. E vou aqui, ó, no próximo ponto baixo desse lado, e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou aqui pro próximo ponto alto, quer dizer, o próximo ponto baixo aqui em cima, vou fazer um ponto baixíssimo e vou virar o trabalho. Então, eu prendi aqui com ponto baixíssimo e subi mais um ponto baixíssimo. Vou virar o trabalho pro lado avesso. Vou no primeiro ponto baixíssimo que eu prendi, vou fazer um ponto baixo. No segundo ponto baixo, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. No quarto, um ponto baixo. No quinto ponto baixo, um ponto baixo. E aqui, ó, no ponto baixíssimo, eu faço o 6º ponto baixo. E aqui, nesse último aqui, o 7º. E vou aqui prender no próximo ponto baixo aqui desse busto. Prendo com um ponto baixíssimo e vou pro próximo ponto baixo acima, faço outro ponto baixíssimo e viro o trabalho. Ficando assim, ó. Tá? E aqui eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio. Agora, nós vamos fazer a parte das costas. E para isso, precisamos da medida das costas
dividida em duas partes, tá? Então, vai medir as costas, pegar esse total e dividir por 2. Então, feito aqui as duas partes do busto, você põe no seu corpo e mede direitinho para ver como é que tá. E o que faltar para as costas, nós vamos fazer correntinhas, tá? Então, eu vou fazer 20 centímetros desse lado e 20 centímetros desse outro, é o que eu preciso para minha medida. Aqui deu 33 centímetros e eu preciso de 80, mas eu vou descontar 7 centímetros, né? Vou fazer só 20 centímetros de cada lado, ficando aqui com 73 centímetros. Vou laçar a agulha e vou aqui, ó, entre os dois pontos altos, aquele grupinho de 4 pontos altos. Temos 2 de um lado, 2 do outro e um ponto baixo aqui no meio. Vou passar a laçada e vou fazer aqui 20 centímetros de correntinhas. Cada lado aqui eu vou fazer os 20. Você faz aí a medida que você precisa para chegar até o meio das suas costas, tá? Vou fazer as minhas aqui, quando estiver pronto eu retorno. Terminei aqui minhas correntinhas. Eu faço assim, eu meço as correntinhas e conto quantas correntinhas deu para não precisar medir do outro lado, né? Então, aqui deu 44 correntinhos, lá do outro lado também 44. Vou virar aqui de cabeça para baixo assim. E vou aqui, ó, fazer uma correntinha e no próximo vou pular um ponto baixo e no próximo, ou vou pular uma correntinha e na próxima eu vou fazer meio ponto alto. Vou fazer aqui meio ponto alto para cada correntinha, tá? Ó, 3 laçadinhos na agulha e passo tudo de uma vez. Vou fazer isso até chegar lá do outro lado, na outra alça que vai para as costas, tá? Meio pontos altos. Então, vou fazer aqui nessa alça, vou fazer aqui também, ó, nessa parte toda, aqui, vou passar até o fim da outra correntinha lá do outro lado, tá? Fiz aqui meu último meio ponto alto. Vou subir uma, duas, 3 correntinhas e vou virar o trabalho. E aqui eu vou fazer um ponto alto para cada meio ponto alto da base, pegando só as 2 correntinhas aqui de cima deles, tá? Eu vou fazer 2 carreiras de ponto alto, de pontos altos, e depois delas prontas eu retorno. Vou fazer de um lado ao outro, ok? Então, olha, estamos assim, ó. Fiz a carreira de meio ponto baixo, aqui tudo. Você não se preocupa muito com o tamanho aqui, porque ainda temos temos uma cordinha para amarrar aqui depois, tá? Então, fiz aqui, ó. E agora eu vou fazer 2 carreiras de pontos altos aqui embaixo. Fiz aqui meu último meio ponto alto.
Vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou virar o trabalho. E vou fazer agora um ponto alto para cada meio ponto alto aqui da base, pegando só essas duas laçadinhas de cima do ponto, tá? Então, vou fazer isso aqui mais duas vezes, essa carreira aqui e mais uma de ponto alto. Então, depois da segunda carreira, eu retorno, tá? Então, fiz aqui meu último ponto alto e vou virar o trabalho. Vou fazer uma correntinha e agora eu vou pular o primeiro ponto alto e no segundo vou fazer um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto aqui da base, até chegar lá do outro lado. Meu último ponto baixo e vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. Vou laçar a agulha e vou vir no mesmo espaço onde eu fiz essas três correntinhas e vou puxar uma laçada. Ó, laço a agulha, vou aqui embaixo, puxo uma laçada e não fecho. Seguro na agulha. Laço a agulha, puxo a segunda laçada e não fecho. Laço a agulha e puxo aqui a terceira laçada e não fecho, ficando aqui com 4 laçadas a contar das 3 correntinhas que eu subi. Vou laçar a agulha e vou passar por essas laçadinhas aqui e ficar com 2. Fiquei com 2 laçadas na agulha, laço a agulha e fecho com um ponto baixo. Vou subir uma, duas, 3 correntinhas, 2 correntinhas porque eu fechei com ponto baixo, então aqui ficou 3, ó. Laço a agulha e volto aqui, ó, onde eu dei início as correntinhas, né? Onde eu fechei com ponto baixo e puxo aqui uma laçada, não fecho, 2, não fecho, 3 laçadas e não fecho. Fiquei aqui com 4 laçadas na agulha. Laço a agulha e venho aqui, ó, no pé desse primeiro grupo aqui embaixo, junto com ele. Vou puxar 4 laçadas, ó. 1, 2, 3 e 4. Aqui eu puxei 4 porque nós não temos as 3 correntinhas, tá? Laço a agulha novamente e vou pular aqui na base, ó. 1, 2, 3, 4 e aqui na quinta eu vou puxar 4 laçadas. 1, 2, 3 e 4. Fiquei aqui com 12 laçadas na agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Laço a agulha e vou passar por todas essas laçadinhas por 11 e fico com a última. Aí fico com 2. Laço a agulha e passo pelas últimas 2. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar a agulha e vou aqui, ó. Na união desses pontos ficou essa argolinha. Então, eu vou puxar 3 laçadas. 1, 2 e 3. Ficando com 4 laçadas na agulha. Laço a agulha e fecho aqui com um ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas, porque eu conto 3 com o ponto baixo aqui que eu fechei os pontos. 1, 2, 3. Laço a agulha, volto aqui, ó, no pezinho desses pontos fechados, do ponto baixo,
e vou puxar 3 laçadas. 1, 2 e 3. Fiquei com 4 laçadas na agulha. Laço a agulha e venho aqui, ó, no pezinho desse ponto aqui, ó. E vou puxar 4 laçadas. Ó. 1, laço a agulha. 2, laço a agulha. 3, laço a agulha. 4. Tenho 8 laçadas na agulha. Laço a agulha, vou pular aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui no quinto, eu vou puxar 4 laçadas. 1, 2, 3 e 4. E agora eu tenho 12 laçadas na agulha. Olha. Laço a agulha e passo por todas elas, ficando aqui com 2 pontos na agulha. Passei por 11, fiquei com o 12º aqui e a laçada que eu puxei. E vou fechar aqui com um ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar a agulha e voltar nesse espacinho aqui, ó, entre as pétalas. E vou puxar 3 laçadas. 1, 2, 3. Fiquei com 4 laçadas na agulha, laço a agulha e passo por essas 4 laçadas e faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas, laço a agulha, volto no pé dessas correntinhas e puxo 3 laçadas sem fechar. 1, 2 e 3. Laço a agulha e venho aqui, ó, no pezinho dessa pétala e puxo 4 laçadas. 1, 2, 3 e 4. Tenho 8 laçadas na agulha. Laço a agulha e vou pular 1, 2, 3, 4 e na quinta eu vou puxar 4 laçadas sem fechar novamente. 1, 2, 3 e 4. Laço a agulha e vou passar por essas 12 laçadas, ficando só por 11, ficando só com a 12ª. Laço a agulha e passo por essas últimas 2. Subo 1, 2, 3 correntinhas, laço a agulha e venho no meio das pétalas, aqui no meiozinho onde elas foram fechadas, e puxo 3 laçadas, ó. 1 e não fecho. 2, não fecho, segura na agulha. 3, não fecho. Fiquei com 4 laçadas na agulha, laço a agulha, passo pelas 4 e faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas e no pé dessas correntinhas eu vou puxar 3 laçadas. 1 sem fechar, 2 e 3. Laço a agulha, venho no pé aqui da pétala, que tá na base, e puxo 4 laçadas. 1, 2, 3, 4. Laço a agulha e pulo 4 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4. E no quinto eu puxo 4 laçadas sem fechar também, ficando com 12 laçadas na agulha e fechando com um ponto baixo.
Então, laço a agulha e vou passar aqui por 11, ficando aqui com a última. E fecho, laço a agulha e passo por essas últimas duas. E vou fazer esse trabalho aqui até chegar lá do outro lado. Então, chegando aqui ao final, né, já tenho 8 pontos, 8 laçadas na agulha. Vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer os penúltimos 4, as penúltimas 4 laçadas, ficando aqui com 12. Vou laçar a agulha, passar aqui pelas 12. Pelas 11 fico com 2, né? Lacei as 2, agora vou subir 3 correntinhas, voltar aqui no meio, fazer 3 laçadas, fecho com ponto baixo, subo 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui no pé dessas 3 correntinhas e puxo 3 laçadas. Laço a agulha, vou aqui no pé dessa pétala, aqui da base, e puxo 4 laçadas. Vou olhar aqui do outro lado. Laço a agulha e venho aqui no último ponto, ó, vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, e aqui no quarto eu vou fazer um ponto alto. Não dá para fazer, deixa eu ver se dá para fazer as 4 laçadas. 1, 2, 3 e 4. 4 laçadas, ficando aqui com 12. Laço a agulha e passo aqui por elas e fecho com um ponto baixo. Então, aqui ficou só 3 pétalas aqui no final, tá? Vou fazer uma correntinha aqui para fechar. Então, ficou assim, ó. Vou virar aqui para você ver. Aqui ficou dessa forma, né? Aqui é o final das flores, né? E aqui foi o início. O início fiquei com 1. Eu não terminei como iniciei, tá? Mas não tem problema não, gente. E agora eu vou subir aqui, ó. Já fiz uma correntinha e vou virar o trabalho. Vou subir 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas. Vou laçar a agulha e vou no meio aqui, ó, dessas 2 pétalas que estão unidas. Não dessas aqui, ó, dessas aqui, primeira. E vou fazer um ponto baixo. Não, um ponto alto mesmo. Um ponto alto. 2 correntinhas. E vou agora no meio dessas 2 pétalas da flor e faço um ponto alto. 2 correntinhas. Vou entre uma pétala e outra. Um ponto alto. 2 correntinhas. Laço a agulha, vou no meio entre uma pétala e outra. Um ponto alto. E vou fazer isso aqui. Tô aqui de cabeça, a peça tá virada de cabeça para baixo, tá? Vou fazer isso aqui até chegar lá no fim dessa carreira. Então, terminei aqui a minha carreira de quadradinhos, ó. Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas. Vou aqui, ó, dentro desse ponto, desse quadrinho primeiro aqui, e vou fazer um ponto baixo. Vou subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou no próximo quadrinho e vou prender com um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e vou aqui, ó, no terceiro quadrinho, eu vou puxar
um ponto alto, ficando com 3 laçadas na agulha. Eu vou passar por 2 e ficar com 2. Laço a agulha, volto no mesmo espaço, puxo outro ponto alto, passo por 2, fico com 3 laçadas. Laço a agulha, vou aqui no mesmo espaço, puxo outro ponto alto, laço a agulha, passo por 2 laçadas, fico com 4. Laço a agulha e passo pelas 4 laçadas que estão na agulha. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, laço a agulha e venho aqui repetir a mesma coisa. Puxo uma laçada, fiquei com 3. Laço a agulha, passo por 2, fico com 2. Laço a agulha, venho aqui, puxo outra laçada, laço a agulha, passo por 2, fico com 3. Laço a agulha, venho aqui novamente, puxo outra laçada, laço a agulha, passo por 2, fico com 4. Laço a agulha e passo por essas últimas 4. Faço uma correntinha, 2, 3. Laço a agulha e venho aqui novamente puxar mais 3 laçadas, ó. Puxo uma, passo a laçada por 2, fico com 2. Laço a agulha, volto novamente, puxo outra laçada, laço a agulha, passo por 2, fico com 3. Laço a agulha, venho novamente e faço a terceira vez. Fico com 4 laçadas. Laço a agulha e passo por essas 4. Faço 1 e 2 correntinhas. Vou prender no próximo quadrinho com um ponto baixo. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e prendo no próximo quadrinho com um ponto baixo. 1, 2 correntinhas e vou repetir isso aqui, ó. Laço a agulha, passo por um ponto alto sem completar, fico com 2 laçadas na agulha, 2 pontos altos sem completar, fico com 3 laçadas, 3 pontos altos sem completar, fico com 4 laçadas na agulha, laço a agulha e passo pelas 4. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Laço a agulha e volto aqui novamente fazendo isso mais 3 vezes, ó. 1, ponto alto sem completar, 2, 3, laço a agulha e passo pelas 4 laçadas. 1, 2, 3 correntinhas, laço a agulha, volto aqui fazer o terceiro ponto alto. São 3 pontos altos fechados juntos, tá? 2 correntinhas e fecho aqui no próximo quadrinho. Dessa forma. 5 correntinhas, 3, 4, 5, fecho com ponto baixo no próximo quadrinho. 1, 2 correntinhas, laço a agulha e vou fazer os 3 pontos altos fechados juntos. 3 correntinhas, no mesmo espaço, mais 3 pontos altos fechados juntos. 3 correntinhas e mais 3 pontos altos fechados juntos, no mesmo espaço. 2 correntinhas e fecho com ponto baixo no próximo quadrinho. Próximo espaço de 2 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Volto aqui no próximo quadrinho, prendo com ponto baixo. 1, 2 correntinhas e vou repetir aqui os grupinhos de pontos altos fechados juntos. 1,
2, 3. Fecho, faço 1, 2, 3 correntinhas, faço o segundo grupinho de 3 pontos altos fechados juntos. 2, 3. Fecho 1, 2, 3 correntinhas, faço o último grupinho de 3 pontos altos fechados juntos. 1, 2 correntinhas e prendo com ponto baixo no próximo quadrinho. E agora eu faço as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E vou para o próximo quadrinho, espaço de 2 correntinhas, prendo com ponto baixo. 2 correntinhas e vou repetir os grupos de 3 pontos altos fechados juntos. 3. 1, 2, 3 correntinhas. Vou para o próximo grupo de 3 pontos altos fechados juntos, tudo no mesmo espaço aqui de um quadrinho, tá? 2, 3 correntinhas e o último aqui. E depois do último nós temos as 2 correntinhas. 1, 2. E prende com ponto baixo no próximo quadradinho, que é esse quadradinho aqui mais perto. 2 correntinhas, 2, 3, 4, 5, prende com ponto baixo no próximo quadrinho. E é essa repetição que nós vamos fazer até o outro lado, tá? Então, cheguei aqui ao final, ó, já fiz o último grupo de pontos altos fechados juntos. Fiz 2 correntinhas, vou fechar aqui nesse quadradinho com um ponto baixo, fazer 5 correntinhas, 3, 4, 5, e fechar aqui na terceira correntinha de início com um ponto baixo. Vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixíssimo dentro da próxima correntinha. Ó, virei o trabalho e vou aqui em uma das 5 correntinhas e vou fazer a 5ª correntinha aqui, ó, no canto, um ponto baixíssimo. Vou aqui no meio dela e faço um ponto baixo. E vou subir 1, 2, 3 com um ponto baixo, tá? Já vou contar 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos. 4 são relativos a um ponto alto duplo e 2 e 3 ao espaço, tá? Laço a agulha 2 vezes, volto no mesmo espaço e faço um ponto alto duplo. Faço 1, 2 correntinhas, vou aqui, ó, no primeiro espaço depois dos 3 pontos altos fechados juntos aqui, nessas 3 correntinhas, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, 2, volto no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Faço uma correntinha, laço a agulha, vou no próximo espaço aqui de 3 correntinhas e faço um ponto alto. 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço, ficando aqui em cima com 2 pontos altos V. E aqui no início um ponto V com pontos duplos. 2 correntinhas, laço a agulha 2 vezes e venho aqui, ó, nessas 5 correntinhas. Vou virar assim para ficar melhor. Nessas 5 correntinhas aqui, eu vou fazer um ponto V duplo, tá? Duplo assim, um ponto alto duplo. 1, 2, 3 correntinhas.
e outro ponto alto duplo no mesmo espaço. 2 correntinhas e vou fazer os pontos V's com pontos altos normais aqui, ó. Um ponto alto no espaço de 3 correntinhas, 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo espaço. Uma correntinha de espaço, vou para o próximo espaço de 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço. 2 correntinhas, laço a agulha 2 vezes, venho aqui nas 5 correntinhas e vou fazer um ponto V com pontos altos duplos. Um ponto alto, lacei a agulha 2 vezes. 3 correntinhas, laço a agulha 2 vezes, volto no mesmo espaço e faço um ponto alto duplo. Duas correntinhas, laço a agulha, vou no próximo espaço entre os grupos de 3 pontos altos fechados juntos, nas 3 correntinhas, faço um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço. Uma correntinha e vou para o próximo espaço de 3 correntinhas, vou repetir a mesma coisa. Então, essa é a sequência dessa carreira aqui, ó. Tá? O meu coincidiu que deu 5 correntinhas aqui no final, mas pode coincidir que dê os pontos, esses pontos altos fechados juntos, tá? Não tem problema. Então, vou seguir assim até o fim dessa carreira. E aqui no fim da carreira, eu vou fazer um ponto alto duplo, 1, 2, 3 correntinhas, laço a agulha 2 vezes e vou na terceira correntinha de início. Aqui eu tenho um ponto baixo, que equivale a uma correntinha, a segunda correntinha e a terceira. E na terceira eu faço um ponto alto duplo, que é para ficar mais retinho aqui atrás. Porque o meu coincidiu que aqui deu uma argolinha, tá? Agora vamos dizer que o seu não deu uma argolinha no fim. Vamos dizer que terminou com os grupos de pontos altos fechados juntos, tá? Então, você vai fazer o seu ponto V aqui dentro, normal, tá? Vai laçar a agulha só uma vez e vai aqui, ó, no último ponto, aqui no cantinho, e faz um ponto alto. Só para ficar retinho, tá? Ou você pode também fazer o ponto alto aqui dentro, as 2 correntinhas, laçar a agulha e vir aqui em cima e fazer o ponto alto. Dessa forma. Porque aqui atrás não tem problema, gente, ficar meio arredondado, tá? Eu que tô fazendo assim, é o meu jeito de fazer, mas você pode fazer aí da forma que você achar melhor, tá? Então, fiz aqui o meu ponto alto duplo, 3 correntinhas, e na terceira correntinha eu fiz outro ponto alto duplo, que poderia ser aqui dentro também, não tinha problema, tá? Então, eu vou virar o trabalho. Dentro das 3 correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir 1, 2 correntinhas e vou fazer o primeiro grupinho de pontos altos fechados juntos. 3 pontos altos e fecho com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, vou
no mesmo espaço e faço 3 pontos altos, fechados juntos, tá? Ó, 2, 3 correntinhas, puxo um ponto alto, não fecho, puxo o segundo, não fecho, puxo o terceiro, não fecho, fico com 4 laçadas e fecho as 4 laçadas de uma só vez. Faço aqui 2 correntinhas e prendo aqui, ó, no primeiro ponto V com um ponto baixo. Subo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, prendo no segundo ponto V com um ponto baixo. Subo 1, 2 correntinhas e vou aqui dentro do próximo ponto V duplo e vou fazer os grupinhos de 3 pontos altos fechados juntos. Então, fiz o primeiro, 2, 3 correntinhas, faço o segundo, 1, 2, e 3. Fecho com um ponto baixo, já conto esse ponto baixo como uma correntinha, 2, 3, laço a agulha e faço o meu terceiro grupo de pontos altos fechados juntos. Uma, 2 correntinhas e fecho no primeiro ponto V aqui, ó, no espaço de 2 correntinhas do ponto V. Subo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho no próximo ponto V, no espaço de 2 correntinhas e fecho com ponto baixo. 2 pontos altos, ou 2 correntinhas, laço a agulha e vou fazer o grupinho de 3 pontos altos fechados juntos. 3 correntinhas, o segundo grupo de 3 pontos altos fechados juntos. 3 correntinhas, o terceiro grupo de pontos altos fechados juntos no mesmo espaço do ponto V duplo. Então, essa é a sequência até o tamanho que você quiser fazer, ó. Fizemos os quadradinhos em cima das florzinhas, depois eu vim com a argolinha, os grupos de pontos fechados juntos, 3 pontos fechados juntos. Na próxima carreira, fiz ponto alto duplo, 3 correntinhas, ponto alto duplo no mesmo espaço, fazendo um ponto V duplo, 2 correntinhas e no espaço de 3 correntinhas aqui dos grupinhos de pontos altos fechados juntos, no primeiro eu fiz um ponto V, primeiro espaço de 3 correntinhas, fiz uma correntinha de espaço, no segundo espaço outro ponto V, com pontos altos normais, tá? Uma correntinha e nas 5 correntinhas aqui, um ponto V duplo. Então, essa vai ser a sequência até terminarmos o trabalho. Nossa, puxando no S, desculpa. Até o tamanho que você achar necessário para você, tá? Então, quando a gente chegar aqui, ó, nós vamos fazer os 2 pontos V's, né? Aqueles com pontos altos normais. Aqui no meio, o ponto V duplo, que é nas 5 correntinhas, os pontos V's, e na próxima carreira nós vamos seguir essa sequência, tá? Essa mesma sequência aqui, ó, primeiro, segundo, né? E vamos seguindo até ter o tamanho necessário para nossa medida, ok?
Então aqui eu vou fazer 15 centímetros de tamanho aqui porque eu preciso. Você pode fazer o tamanho que você achar necessário, tá? E eu vou deixar o gráfico desse trabalho, desse bico, antes de fazer isso aqui, tá? Então, antes desse trabalho, eu já vou deixar o gráfico, que é para quem sabe ler gráfico já seguir, ok? Então, vamos fazer aqui o tamanho que a gente precisa e eu já retorno para terminarmos as outras partes. Então, fiz aqui os meus 15 centímetros. O meu tá aqui, ó, com 3 grupos de pontos altos fechados juntos. Vou virar o trabalho. Vou aqui pra dentro do espaço de 3 correntinhas. Fazer um ponto baixo e subir 4 correntinhas. 4, vou subir 5. Vou voltar aqui, ó, no quarto, contando de cima para baixo, ó, 1, 2, 3, 4. E vou pegar uma laçada aqui sem enrolar a agulha, ó, na quarta correntinha de cima para baixo. Vou fazer um ponto picô. Vou laçar a agulha e aqui nesse mesmo espaço vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Vou no próximo espaço, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui embaixo, pego essas 2 laçadinhas e faço um ponto picô. Laço a agulha, venho no mesmo espaço e faço um ponto alto. Esse é o meu acabamento, tá, gente? Vocês podem fazer aí no tamanho que vocês quiserem, essa parte aqui, tá? Então, é assim, ó, a repetição dele, né? Tudo bonitinho. O gráfico tá aí para alguma dúvida. E vocês também podem me perguntar, tá? Que eu respondo. Uma correntinha, 2. Laço a agulha 2 vezes. Venho aqui para as 5 correntinhas e faço um ponto alto duplo. 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui embaixo, pego essas 2 laçadas, puxo, faço um ponto baixo. Então, eu fiz aqui um ponto picô. Laço a agulha 2 vezes e venho aqui no mesmo espaço e faço um ponto alto duplo. 2 correntinhas, laço a agulha, vou aqui para o espaço de 3 correntinhas, logo depois do primeiro grupinho de pontos altos fechados juntos, e faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui atrás, pego as 2 laçadinhas, faço um ponto baixo, laço a agulha e faço um ponto alto no mesmo espaço. Uma correntinha, laço a agulha, faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, sem laçar a agulha, pego essas 2 laçadinhas aqui embaixo e faço um ponto baixo. Laço a agulha e faço um ponto alto no mesmo espaço. 2 correntinhas, laço a agulha 2 vezes e vou aqui, ó, para o espaço de 5 correntinhas e faço um ponto alto duplo. 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui atrás, pego as 2 laçadinhas, puxo, faço um ponto baixo, laço a agulha 2 vezes e faço um ponto alto duplo no mesmo espaço. E essa é a minha sequência para o acabamento, tá? Vou seguir assim, e essa é a última carreira aqui, antes de darmos início à parte de cima e essa parte aqui atrás, onde vamos fazer alguma coisa aqui para passar as alças, ok? Então, terminei aqui o meu acabamento, ó.
E agora eu vou aqui na parte de trás, tá? Seguindo aqui, onde eu fiz essa primeira carreirinha aqui em cima, ó. E vou passar a laçada na primeira correntinha aqui, ó. Deixa eu fazer uma laçadinha aqui logo. Vou passar uma laçadinha e vou subir uma correntinha. Vou laçar a agulha e vou aqui nesse espaço de uma correntinha logo depois do início, ó. E vou fazer um ponto, meio ponto alto. Já conto um, tá? Vou aqui no meio, onde tem os pontos altos, e vou fazer dois meio pontos altos. Já fiquei com 3. Laço a agulha, vou aqui entre esse ponto alto, temos essas correntinhas aqui. Vou fazer aqui o quarto. Aqui dentro, onde temos onde temos o ponto alto, vou fazer 2 meio pontos altos. Já tô aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou aqui no pezinho desse grupo de pontos fechados juntos e vou fazer o 8º, ok? Dessa forma. Vou subir uma correntinha e vou virar o trabalho. Vou laçar a agulha e vou pegar só essas duas correntinhas, essas duas laçadinhas da parte de cima aqui, ó. E vou fazer meio ponto alto, tá? Olha. Aqui eu vou pegar no primeiro, subir a correntinha, lacei a agulha, vou pegar no primeiro, fazer meio ponto alto. Laço a agulha, vou no segundo, meio ponto alto. Laço a agulha no terceiro, meio ponto alto. No quarto, laço a agulha no quinto, faço o sexto meio ponto alto, o sétimo meio ponto alto e o 8º, que é naquela correntinha que nós subimos. Uma correntinha e viro o trabalho. Laço a agulha, vou aqui no primeiro espacinho do ponto, meio ponto alto, e faço um meio ponto alto, no segundo, meio ponto alto, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e aqui nessas duas laçadinhas do fim, o 8º. E vou fazer isso aqui 8 vezes. Já fiz, ó, 1, 2, 3. Uma correntinha, viro o trabalho. Laço a agulha, vou aqui no primeiro, meio ponto alto, que é bem próximo da correntinha que eu subi, e vou lá fazer meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vou nas duas laçadinhas do fim, o 8º. Então, já tenho aqui 1, 2, 3, 4, faltam 4. Vou fazer até o 8º e retorno para darmos continuidade. Então, terminei aqui minhas 8 carreiras de meio pontos altos. E vou nessa aqui, ó. Eu fiz a primeira e ela deixou umas laçadinhas em cima. Eu terminei aqui do lado avesso, tá? Então, eu vou aqui, ó. Vou voltar assim.
E vou pegar essas laçadinhas que a primeira carreira deixou aqui, da primeira para a segunda. E vou pegar só essas laçadinhas de cima e vou fazer pontos baixíssimos, tá? Ó. Não peguei no segundo ponto não, porque tá bem próximo, peguei aqui no terceiro. Peguei o primeiro, depois o terceiro, tá? Agora eu vou pegar o quarto, porque já está mais distante. Vou passar aqui, ó. Passo por dois. Tô costurando com a agulha de crochê, mas você pode fazer isso com a agulha de mão, tá? Com a agulha de costura. De mão não, porque todas são de mão, né? De costura. Vamos fazendo, passando os pontos baixíssimos e prendendo assim, ó. Claro que aqui no final, se você quiser, pode pôr uma argola também, não tem problema e fica muito bonito, né? Desde que não destoe tanto da cor que você está fazendo. E aqui eu vou subir uma correntinha, só para reforçar mesmo, e vou cortar o meu fio, tá? Depois aqui eu arremato. Então ficou assim, olha, que é para passar a nossa alça, para amarrar no meio das costas, tá? E agora nós vamos fazer um acabamento aqui em volta do busto. Vamos começar aqui nessa parte. Vou dar uma laçada aqui na agulha, ou na linha, e vou aqui, ó, logo depois do início desse passador aqui de alça, vou pegar um cantinho aqui e vou subir uma correntinha. Vou no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Vou subir 3 correntinhas e vou fazer um ponto picô. Ó, subi as 3 correntinhas, voltei e peguei as 2 laçadas. Fiz um ponto picô. Vou subir uma, 2, 3 correntinhas. E agora eu vou pegar as 2 laçadinhas aqui do ponto picô e vou fazer outro ponto picô. Vou pular aqui, ó, um ponto baixo, baixíssimo, não, meio ponto alto, 2, 3, e vou aqui no quarto, vou prender com um ponto baixo. Vou fazer mais 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos. Vou subir uma, 2, 3 correntinhas, vou voltar aqui, pegar as 2 laçadas e fazer um ponto picô. Subo uma, 2, 3 correntinhas, pego as 2, volto aqui, ó. Pego as 2 laçadinhas do ponto picô e faço outro ponto picô. E vou pular novamente os 4 pontos, meio pontos altos. 1, 2, 3, 4. E no meio aqui eu prendo com um ponto baixo. Vou fazer mais 2, 3 e 4. 4 meio pontos baixos, 4 pontos baixos. Nossa, eu me enrolo demais, gente, vocês me desculpam, tá? Subo aqui uma, 2, 3 correntinhas, volto, pego as 2 laçadinhas e faço um ponto picô. Subo uma, 2, 3 correntinhas, volto, pego as 2 laçadas do ponto picô e fecho com um ponto baixo. Pulo 1, 2, 3, 4 pontos na base, faço um ponto baixo. Faço mais um, que deu o segundo, né? O terceiro
e o quarto. E vou repetir aqui, isso em toda a volta do busto também, tá? Quando eu estiver aqui no canto, eu retorno. Então, eu cheguei aqui no cantinho, e aqui no cantinho o meu deu um ponto baixo. Vou fazer aqui o segundo, bem no canto. Já vou pular um que tem aqui, ó, e vou pro próximo, o terceiro e o quarto. Vou subir 3 correntinhas, voltar a pegar as 3 laçadas, subir 3 correntinhas, voltar e pegar 2 laçadinhas aqui do ponto picô. E vou contar aqui, 1, 2, 3, e vou prender aqui. Gente, desde que fique esticadinho assim, tá? O ponto não fique embabadado, tá ótimo. Então, vou fazer aqui mais, ó, já tem um ponto baixo, 2, 3 e 4. Vou subir 3 correntinhas, volto, pego as 2 laçadinhas e faço um ponto picô. Subo 3, volto aqui, faço outro ponto picô, pulo 1, 2, 3, 4, faço um ponto baixo, 2, 3 e 4. Subo 1, 2, 3, volto, pego as 2 laçadas, faço um picô, subo 3 correntinhas, volto, pego as 2 laçadinhas do ponto picô, faço outro ponto picô e vou contar 1, 2, 3, no quarto prendo com um ponto baixo. Isso aqui você vai fazer do jeito que você achar melhor. Às vezes você não quer que fique assim, ó, tá? Porque fica um espacinho assim embaixo dele. Então, às vezes você quer passar a carreira direto ou fazer só um picô, né? Fazer só uma carreira de pontos baixos. Aí fica a seu critério, tá? Três e 4. 1, 2, 3. Vou fazer o picô só lá na parte de cima, que eu não vou fazer porque é a parte da alça, tá? Então, a parte de cima eu vou passar só com pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Então, daqui, ó, vou fazer aqui, ó. Prendi com ponto baixo, vou fazer 2 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, tá? Então, já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou subir aqui, vou fazer 7 aqui porque senão vai ficar meio tortinho. Vou fazer 7. Vou fazer 3 correntinhas, volto aqui, pego as 2 laçadas e continuo fazendo os pontos picôs. Quando tiver no meio do busto, eu retorno, tá? 1, 2, 3, 4. Cheguei aqui no meio do busto e aqui, ó, eu vou fazer só um ponto picô, vou pular um ponto baixo aqui, um ponto, né? Vou no próximo, vou prender com um ponto baixo, vou pular um ponto baixo aqui, vou no próximo, prendo com um ponto baixo, vou pular um ponto e vou no próximo, prendo com um ponto baixo. Subo as 3 correntinhas, volto, faço um ponto picô. Vou pular aqui um ponto baixo, vou no próximo, prendo com um ponto baixo. Não, vou prender aqui nesse. Dessa forma assim, ó. Só aqui no meio, tá? E vou fazer aqui os 4 pontos baixos a contar desse aqui que eu prendi o picô. 2, 3,
e 4. E vou seguir repetindo o outro lado, tá? Os 2 picôs, pulo aqui 1, 2, 3, 4. E vou repetir a mesma coisa do outro lado até chegar lá nas costas, tá? E agora nós vamos fazer as alças, tá? Então, vou aqui, ó, fazer uma laçadinha aqui na minha linha. E vou na primeira correntinha mais próximo do picô aqui, eu deixei 7 pontos baixos. E vou subir aqui 3 correntinhas. No próximo, um ponto alto, vou fazer 7 pontos altos aqui, tá? 3, 4, 5, 6 e 7 aqui perto do ponto picô. Vou subir 3 correntinhas e vou virar o trabalho. Vou laçar a agulha, aqui eu tô do lado avesso, e vou pegar aqui por trás do ponto agora, ó. E vou fazer um ponto relevo. Laço a agulha, vou em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. Laço a agulha, vou aqui, ó, pegando aqui por trás e faço um ponto relevo. Laço a agulha, vou aqui em cima do ponto alto, um ponto alto. Laço a agulha, vou aqui por trás, pego outro ponto, um ponto relevo. Laço a agulha, vou aqui na terceira correntinha, aqui em cima, e faço um ponto alto. Subo 1, 2, 3 correntinhas e viro o trabalho. As 3 correntinhas equivalem a um ponto alto em cima de um ponto alto, então no próximo eu passo aqui por trás, ó, lacei a agulha, passo aqui e faço um ponto relevo. Nós estamos trabalhando ida e volta, sendo que uma parte nós trabalhamos pela frente e a outra por trás. Laço a agulha, o próximo ponto, ponto alto. Laço a agulha, o próximo, ponto relevo. Laço a agulha, o próximo, ponto alto. Laço a agulha, o próximo, ponto relevo. Laço a agulha, vou na terceira correntinha, um ponto alto. 3 correntinhas e viro o trabalho. E nós vamos fazer essa alça de modo que dê para passar aqui embaixo, nessa alcinha aqui, ó. Onde fizemos essa parte, nós vamos passar ela aqui dentro. Então, ela tem que ser um tamanho bom, que dê para você passar aqui e amarrar, tá? Então, vou fazer aqui as minhas. Eu não vou falar a medida, né? Eu vou fazer um tamanho bom, que dê para passar por cima do meu ombro, talvez cruzar nas costas, se quiser cruzado, e amarrar no meio das costas, amarrar aqui, ó. Amarrar aqui assim, ok? Então, você mede aí, passando por cima do seu ombro, tá? E nós vamos amarrar aqui. E vai fazer isso aqui do outro lado também. Ah, mas eu quero uma alça mais fina. Se você quer uma alça mais fina, você vai fazer os seus picôs até deixar menos pontos baixos aqui na alça, tá? Aí você vai fazer a sua alça mais fina. Então, vou fazer aqui as minhas alças e depois eu retorno para nós finalizarmos juntos, tá?
para vocês verem o final, né? Passando ali entre aqueles passador que eu deixei para as alças, ok? E é só isso mesmo, gente. Não tem muita dificuldade, não. Outra coisa, antes de mostrar o final... Ah, você quer que a flor fique maior? Sim, pode ficar maior, pode ficar o tamanho que você quiser. Você pode utilizar um fio mais grosso e fazer esse trabalho aqui com mais laçadas para que esses pontos puffs fiquem maiores, tá? Pode fazer isso aqui o tamanho que você quiser. Pode fazer essa parte aqui, né? Embaixo do busto, o tamanho que você quiser também. Essa parte aqui pode ser até um vestido, tá? Só que aí você vai fechar a parte das costas, né? Para não ficar desemendado assim. E dá para fazer, ter muitas opções aqui, tá? Se quiser também pode fazer manga, você pode fazer alça maior, prender aqui assim, ó. E depois ir trabalhando a manga também, ok? Então eu volto daqui a pouco para passarmos lá nesses passadorzinhos aqui, né? Pra gente ver o resultado, ok? Então terminei aqui as minhas alças, olha. Meu deu 72 carreiras aqui, tá? Eu já passei aqui entre os pontos e vou cortar aqui o meu fio. A minha agulha mancha muito, solta muito alumínio, não sei que material é esse. Aqui, ó. E vou passar, vou virar aqui a parte das costas, tá? E vou passar a minha alça. Aí aqui você pode passar cruzado ou pode passar do jeito certinho assim. Terminei aqui as alças e as minhas ficaram aqui com 72 carreiras. Mas aí você faz do tamanho que você achar bom, tá? Para sua medida. Vou virar aqui o trabalho para a parte avessa e vou passar aqui onde eu deixei esse lugarzinho aqui, ó, para passar. Aí você pode tanto fazer cruzadinho nas costas, como passar dessa forma aqui, só passando por cima do ombro e já descendo pro lugar de amarrar aqui, tá? Não vou cruzar nas costas, vou passar só aqui dentro mesmo, passar lá por cima do ombro e já descer direto para essa parte onde eu amarro. E aqui é só amarrar mesmo, tá? O tamanho que você quiser, né? E eu vou pôr lá na manequim para você ver como ficou, ok? Vou tirar as medidas aqui e passar para você. Então, eu vou tirar essa medida da altura primeiro, daqui de cima do busto até a parte de baixo. Não é muito comprido, tá? E ficou aqui com 33 centímetros de altura. De largura, sem contar essa parte onde eu passei a alça, eu vou contar só a outra, só a parte que já está na blusa mesmo, no cropped mesmo, tá?
ficou aqui com 72 centímetros de largura, tá? O busto aqui ficou com 16 centímetros a parte de baixo e de cima para baixo, respeitando aqui o bojozinho que se formou com a flor, ficou com 18 centímetros de cima para baixo, tá? A alça aqui ficou bem grande mesmo, 72 carreiras, então ficou bem grande, tá? Então, gente, é feito sob medida, você vai fazendo e vendo a medida aí. Eu não posso passar tamanho assim P, M, G, porque isso aqui é de acordo com a medida de cada pessoa. Então, aqui a minha alça, nossa, ficou bem grande mesmo. Ficou com 88 centímetros de comprimento, ok? Então, muito obrigado, tá? E vocês continuem aí que vai vir mais novidades. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida é só me perguntar.